Boa tarde a quem nos chega aqui no 11 Médios. Temos connosco hoje Jorge Costa, capitão de equipa do Futebol Clube do Porto, que ganhou a tal Liga dos Campeões em 2003-2004. Defesa central também, praticamente sempre titular de José Mourinho. Agradeço desde já a Jorge Costa a presença, ele que foi uma das várias figuras daquele Futebol Clube do Porto que ficará para sempre na história porque ganhou a Liga dos Campeões naturalmente. E fazer aqui uma pequena introdução porque eu tenho 28 anos, muitos daqueles que nos seguem lembram-se certamente de ver aquele Futebol Clube do Porto como eu me lembro, mas naturalmente a nossa perspectiva do jogo e do futebol mudou bastante e portanto é muito interessante ver, até pelas transmissões que o Canal 11 agora está a fazer, em que passa todos os jogos, há um jogo por dia durante estas próximas 2 semanas no Canal 11 do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões de 2003-2004 e por isso também desafiar aqui o Jorge a reviver algumas memórias, a explicar-nos e a falar sobretudo dessa equipa. Muito obrigado, Jorge, pela sua presença. Vou começar. Prazer. Vou começar por lançar aqui um desafio para ver se recorda desta situação que eu achei muito interessante e até peculiar. No segundo jogo, com o Partizan, na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Jorge Costa estava em risco de suspensão e o Porto ganhava por 2-0 já nos últimos 10 minutos. E a última jornada era com o Real Madrid, mas praticamente já não contava para nada porque as duas equipas já estavam qualificadas. Sim. O Porto ainda podia chegar ao primeiro lugar, mas era muito difícil. Teria de vencer, salvo erro, por 3 golos. E imagino eu, o José Mourinho falou com o Jorge Costa, com o Costinha e com o Mani, estavam os três na mesma situação e pediu-lhes para tentarem ver o cartão amarelo para a suspensão ser no jogo com o Real Madrid e não depois na fase eliminar. Mas não estava nada fácil ver esse cartão amarelo, pois não, Jorge? Não sei se recorda. Não, eu recordo-me perfeitamente. Nós com a vitória sobre o Partizan estaríamos já parados para a fase seguinte. Iremos ter mais um jogo em Madrid e corremos o risco de jogar o jogo em Madrid e os três, ou um dos três, ver um cartão amarelo e ficaríamos suspensos. Entretanto, nesse jogo eu fiz de tudo para ver o amarelo, ao ponto do árbitro, num pontapé de baliza, percorrer os 50, 60 metros, chegar ao pé de mim e explicar-me claramente que sabia aquilo que eu queria e, portanto, se eu não fizesse, se eu não tivesse fair play, não me daria o amarelo, mas sigo o vermelho direto. E o mais engraçado é que eu fiz tudo para ver o amarelo e deve ter sido tão ridículo que o próprio treinador do Partizan, o Lothar Matthaus, chamou-me e disse-me: joga com a mão, faz qualquer coisa. E depois de várias tentativas, lá viu o amarelo. Realmente que no final do jogo dirigi-me ao árbitro a tentar explicar-me, ou justificar-me, ou pedir desculpa, e ele não quis falar comigo. Pois, o Jorge encostou-se ao posto, o árbitro explicou-lhe que não lhe ia dar um amarelo nesse momento e depois, com o jogo corrido, a meio do jogo, agarrou a bola com a mão, literalmente, e acabou por ver o cartão. Dos três, Sim. o único que não conseguiu ver o cartão foi o Costinha. Curiosamente, depois em Madrid acabou por ver e ficou mesmo suspenso. Mas eu já não me lembrava disso. Foi. Sei que dos três o mais inteligente foi o Maniche. Eu não fui muito inteligente, mas nem me lembrava que o Costinha não tinha visto o amarelo. O Jorge agarrou a bola com a mão. O Maniche atirou a bola contra um adversário e à primeira conseguiu logo pontapeou a bola contra um adversário e conseguiu logo ver o cartão. Portanto, sim, foi o mais eficaz. E o Costinha não conseguiu. O Costinha não viu, acabou por ver depois. Bem, e falando agora coisas mais sérias, não é? Isto foi um episódio muito engraçado que acabei por recordar com o Jorge. O Jorge é hoje treinador e seguramente tem hoje uma perspectiva do jogo, do futebol um pouco diferente daquela que tinha enquanto jogador. Acredito que seja algo normal. Como é que o Jorge recorda essa equipa e como é que descreveria essa equipa que ganhou a Liga dos Campeões? Esta foi uma equipa que veio
Vamos começando pelo início. Em 2003 eu regresso ao Porto depois de uma passagem de 6 meses por Inglaterra, e começo a ver as contratações do Porto no ano da UEFA, e sinceramente preocupou-me porque o investimento foi curto, fomos contratar jogadores localmente, o Setúbal, Estoril, Benfica B, mas conseguimos fazer um grupo muito interessante, de muita qualidade, muito unido, e tivemos 2 anos de sucesso, liderados por um treinador que, ok, hoje em dia é muito fácil falarmos de treino, falarmos do Mourinho, do Guardiola, e eu felizmente apanhei o Mourinho já numa fase final da minha carreira, e digo felizmente porque realmente o Mourinho foi aquele treinador que mudou completamente a forma de estar, a forma de lidar com os jogadores, e essencialmente a forma de treinar. Como é evidente, eu bebi muito de todos os treinadores, hoje sendo treinador, muitas das minhas decisões são tomadas em função daquilo que foi a minha experiência, positiva e negativa, porque, como é evidente, tive treinadores que me marcaram pela positiva e tive treinadores que me marcaram pela negativa, que acho que é importante também, não cometer os erros que alguns treinadores, na minha opinião, cometiam. Mas acima de tudo, e como eu estava a dizer, o Mourinho foi alguém que hoje em dia acho que é mais ou menos todos os treinadores regem-se por esta forma de trabalhar e de ser, mas na altura realmente foi alguém que veio trazer algo de novo ao futebol. Mas algo de novo em que sentido? Mais do ponto de vista técnico ou tático ou sobretudo da forma de estar, da liderança, da relação que tinha com os jogadores? Até 2000 era difícil nós termos uma relação de proximidade, de abertura com o treinador. E o Mourinho, nesse aspecto, talvez pelo facto também, no Futebol Clube do Porto, dele ter tido uma passagem como treinador adjunto, e o treinador adjunto normalmente também tem mais proximidade com os jogadores, mas era uma relação, vá lá, aberta entre treinador e jogadores, em que nos era permitido opinar e questionar, fosse o que fosse. Claro que depois a decisão era sempre dele, isso foi sempre inquestionável. A forma de trabalhar, a forma como nós preparávamos os jogos, como nós trabalhámos também em função daquilo ou das dificuldades, ou das vantagens que poderíamos tirar do jogo, do jogo seguinte. Portanto, nós trabalhávamos muito focados semanalmente naquilo que iríamos encontrar ao fim de semana, e na confiança que nós tínhamos. Acho que esta equipa foi feita e foi crescendo com os níveis de confiança incríveis. Eu quase que me atrevo a dizer que a cada jogo que nós íamos, só nos faltava perguntar por quanto é que iríamos ganhar, porque os 3 resultados possíveis de futebol nesses 2 anos, só a vitória é que fazia parte do nosso vocabulário. Sendo o nosso público aqui no 11 Médios, sobretudo, e o nosso tipo de conteúdo, sobretudo do ponto de vista técnico-tático, mais curioso a esse nível, havia ali ideias novas, vocês faziam coisas de forma diferente que agora talvez já se façam, mas na altura não se faziam. Havia ali, de facto, alguma coisa disruptiva do ponto de vista técnico-tático? Ou a revolução, digamos assim, porque para o Porto ganhar uma Liga dos Campeões é quase necessário uma revolução, não é? Pelo menos na forma de trabalhar, tinha a ver com outros aspectos. O sistema de jogo, não é? O 4-3-3, o 4-4-2, o que queiramos, para mim não é o mais importante em futebol. Acho que é muito mais importante as dinâmicas, a forma como
como encaras o jogo, as movimentações, do que propriamente o sistema, porque o sistema é algo estático, portanto não. Mas, por exemplo, nós até o Mourinho, nós, Futebol Clube do Porto, Seleção Nacional, o que jogávamos sempre num 4-4-2, 4-2-3-1, não fugia muito disso. E depois a única alteração tática durante o jogo era se estivesse a perder, retiravas um central, ou até punhas o central à ponta de lança, ficavas a jogar com 3 defesas, e não passava muito isto. Era assim, uma coisa assim muito fechada, muito rudimentar, muito básica, e não passava muito disto. E nós, por exemplo, com o Mourinho tínhamos a capacidade de variar o sistema entre o 4-3-3 e o 4-4-2 losango. E tínhamos essa capacidade de o fazer durante o jogo sem fazer substituições. E, portanto, isto é algo que foi treinado desde o primeiro dia. Foi algo que na altura, eu sinceramente, em Portugal ninguém o fazia. Não sei se na Europa alguma equipa teria essa capacidade de o fazer, mas foi realmente algo que deu frutos. Esta capacidade de teres, por exemplo, um deck encostado à esquerda durante 10 minutos e depois teres um deck na posição 10, teres um Derlei, um McCarthy, um aberto na direita e depois ter os dois na frente. Esta capacidade que nós tínhamos de durante o jogo ir fazendo coisas diferentes e criando dificuldades no adversário, que eu volto a dizer hoje é uma coisa perfeitamente normal, mas na altura fomos pioneiros. O Jorge também falou um bocadinho disso, mas aproveito também para lhe perguntar. A forma como treinavam era diferente na altura daquilo que fazia antes, até porque o Jorge apanhou o Mourinho já na fase final da sua carreira, já tinha tido muitos treinadores antes. Agora já muito se fala da periodização tática, por exemplo, mas imagino que ali em 2002, por exemplo, 2003, fosse diferente daquilo que tinha feito na maior parte da sua carreira, ou não? E eu apanho o Mourinho depois por exemplo, de um Fernando Santos, que estamos a falar dois dos melhores treinadores do mundo, com formas diferentes de trabalhar. E sei também que, entretanto, isto acho que é uma coisa perfeitamente normal, há uma evolução e houve uma evolução a nível de treino, e sei que o Fernando Santos hoje em dia treina de forma diferente daquilo que fazia nos primeiros anos de carreira. Por exemplo, uma pré-época. Eu sou do tempo em que a pré-época, quando nos davam a bola, nós não queríamos bola porque estávamos tão cansados de correr, já não queríamos bola. Eram realmente pré-épocas muito violentas, em que se separava a parte física, havia até muito aquela comparação que uma equipa, um jogador é como uma casa, é preciso alicerce. Portanto, isto hoje em dia, o treino já é integrado, já não. Claro que há a parte física, claro que há a parte técnico-tática, mas a grande maioria dos treinadores tenta integrar. Claro que há dias em que se dedicamos mais à força, dias em que dedicamos mais à resistência, mas não perdendo. E eu penso assim mesmo, acho que dar um treino físico é perder uma sessão de treino, porque acho que se pode e deves olhar para a parte física, mas nunca esquecer a parte técnico-tática, portanto deves integrar e fazer com que a sessão seja mais interessante, mais rica e mais produtiva. Não, mas a minha pergunta era se Mourinho já fazia isso tudo em 2002, 2003 e 2003, 2004. Já. E foi o primeiro treinador que teve a trabalhar dessa forma, ou não? Foi o primeiro treinador que eu tive a trabalhar dessa forma. Foi. Algo que hoje em dia, acho que quase todos os treinadores, acredito que poderá haver ainda alguns da escola antiga e que ou não mudaram, ou alguns
ou alguns mesmo dos mais jovens preferiram beber, porque o treino é algo. Eu tive sucesso desportivo enquanto jogador a trabalhar de uma forma, tive sucesso desportivo enquanto jogador a trabalhar de formas diferentes. Sim, não é linear. Aquilo que me leva a mim a optar por esta forma é que não, porque o sucesso podes ter de diversas formas. Mas eu, enquanto treinador hoje em dia, se puder ir um bocadinho de encontro àquilo que dá mais prazer aos jogadores, claro que eu faço. A ideia com que eu tenho ficado, e eu fiz já aqui, como lhe disse, várias transmissões dos jogos dessa Liga dos Campeões, é que o Futebol Clube do Porto, mais até do que técnico ou taticamente, era muito superior em todos os aspectos psicológicos e emocionais, ou seja, transparecia sempre ali uma segurança, uma tranquilidade e um foco que não era muito normal e que continua a não ser muito normal, em situações mesmo de contrariedade. O Futebol Clube do Porto conseguia sempre, a equipa parecia sempre muito serena, um pouco a imagem do treinador no banco também sempre, às vezes falava-se da arrogância de Mourinho, mas o que é certo é que aquela equipa, como o Jorge também já referiu, estava sempre muito confiante. Lembro-me até que na conferência de imprensa antes do jogo em Manchester, o Mourinho chegou lá e disse aos jornalistas que eles estavam todos muito nervosos, mas que no Futebol Clube do Porto estava toda a gente muito calma, muito tranquila e muito serena, e para lhes provar, levou o Carlos Alberto, que era o mais sereno de todos e o mais tranquilo de todos e o mais descontraído, para a conferência de imprensa. Essa Seguramente serenidade o mais descontraído. essa serenidade existia mesmo ou era sobretudo para fora, para transparecer para fora a serenidade, ou existia mesmo, Não, era mesmo realidade? existia e ainda bem que tocaste aí num ponto da arrogância. Que sim, que claramente o que muita gente pensa é que ele é um arrogante. Mas não, pelo menos connosco. E eu posso dizer porque lidei durante muito tempo de próximo e portanto de todo não é arrogância, acho que é mais confiança. E essa forma dele ser transmite aos jogadores uma confiança inexplicável. E eu comecei por dizer, nós íamos para os jogos e sabíamos que íamos ganhar. Claro que algumas vezes não ganhamos, porque não éramos perfeitos, ninguém é perfeito, mas a confiança estava lá. Nós fomos a Manchester confiantes que iríamos conseguir. Nós já na época anterior, quando fomos ao Panathinaikos, que já não perdia em casa há 3 ou 4 anos, assim, uma coisa assim. E fomos com a confiança, não sei se te lembras, no final do jogo em casa, quando perdemos com o Panathinaikos, o Mourinho falou para o público, pediu calma e disse que iríamos lá e iríamos dar a volta à eliminatória e conseguimos. Portanto, isto sim, deixa-me também acrescentar, que eu acho que é importante, quando se fala um bocadinho na forma ou na diferença, ou se o Mourinho foi pioneiro em muitas coisas, foi pioneiro em muitas coisas, mesmo em algo que hoje em dia é muito banal, mas que começou e que marcou a diferença, que, por exemplo, o trabalho de observação, curiosamente feito pelo André Vilas-Boas, em que nós quando íamos jogar com o adversário, conhecíamos na perfeição e sabíamos claramente aquilo que nos esperava. Conhecíamos as deficiências e as virtudes da equipa e mais do que da equipa, por exemplo, do teu adversário direto. Antes da final da Liga dos Campeões, cada jogador teve um vídeo particular sobre o ou os potenciais adversários de jogadores diretos. E isso não era feito até então? Não. Era não da forma da forma tão particular e pormenorizada como fazia o André Vilas-Boas. Falou também na confiança que o Futebol Clube do Porto tinha sempre e que os jogadores sentiam.
O José Mourinho chegou a dizer-vos, rapazes, nós vamos ganhar esta Liga dos Campeões, ou foi sempre jogo a jogo? Sinceramente não me lembro. Sinceramente não me lembro. Não vou estar aqui a divagar porque não me lembro. Mas eu acho que foi. E depois, naturalmente, a nossa confiança foi crescendo. Nós víamos que. Caramba, nós conseguimos, nós somos bons, nós trabalhamos bem, acho que jogo a jogo a nossa confiança foi aumentando. Nós também já o ano anterior tínhamos vencido uma prova europeia, o que também deu-nos algo mais em termos de confiança e de perceber que poderíamos lutar contra os melhores da Europa. O Jorge, além de central titular da equipa, era um dos capitães dessa mesma equipa. E o José Mourinho, quando fala de liderança, seja em entrevistas, seja em colóquios, no que seja, raramente deixa de referir o Jorge. E o José Mourinho até é um treinador que já foi treinador, enfim, de grandes nomes do futebol europeu, do John Terry, do Zanetti, etc, etc. Porquê que acha que o José Mourinho não deixa de o referir ao Jorge Costa? O que é que o Jorge Costa tinha como capitão que faz com que seja sempre um exemplo dado pelo José Mourinho? Pois, isso eu não sei, isso terão que perguntar a ele. Agora eu acho que isto é uma coisa muito natural. Muito natural. Tu não consegues ser melhor ou pior líder querendo. Acho que é uma coisa que nasce contigo. Ou és ou não és. E depois, claro, podes melhorar aqui ou ali. E acho que podes sempre melhorar porque vais cometendo erros e tens de ter a capacidade de analisar. Agora, a liderança é algo que até podes estudar, até podes tentar, mas eu não acredito que consigas ser um líder se naturalmente não nasceste para isso. No final de 2019, o José Mourinho falou no estrangeiro deste episódio, e porque ele o trouxe a público, vou também falar dele consigo. O José Mourinho conta então que num jogo o Futebol Clube do Porto estava a perder 2-0 com o Belenenses e ele ia furioso para o balneário. E o Jorge Costa disse-lhe: Mister, espera aí 2 minutos cá fora que eu falo com o balneário. O que é que aconteceu nesses 2 minutos? Eu acho que estávamos a perder 1-0, mas já vinhamos de 2 ou 3 épocas em que os jogos clubelenses, quer em casa, quer fora, não eram jogos brilhantes. E estávamos numa fase importante da época. E é aqueles jogos em que estás a perder 1-0 e vês que as coisas não estão a fluir. Aquele não era o Porto nós estávamos habituados. E eu estava tão irritado, lá está, é uma questão de liderança. E naturalmente chegou ao balneário primeiro que a equipa técnica. E tive o atrevimento de. Que é uma coisa normal também em futebol, às vezes os jogadores fecharem-se entre eles, porque quando estamos fechados entre nós conseguimos dizer coisas que provavelmente à frente do treinador não fazemos ou não devemos. E então eu tive o atrevimento de durante 5, 6, 7, 8 minutos, não faço ideia, acima de tudo de acordar os meus companheiros de uma forma, como é evidente, eu não a posso aqui estar a divulgar, claro. Mas como vocês imaginam, de tal forma que o Mourinho, é evidente, cá fora do balneário ouviu, e ele próprio diz que depois só entrou no balneário, retificou, passas para a direita, para a esquerda, fazemos isto. E, portanto, tudo aquilo que o Mourinho deveria de fazer, que era chegar ali ao balneário, aos pontapés e aos berros, eu poupei-lhe esse trabalho. Voltando à tal Liga dos Campeões, o Jorge enfrentou alguns grandes adversários na fase de grupos, o Ronaldo no Real Madrid, o Drogba ainda no Marselha, o próprio Deli Basic no Partizan
depois o Van Nistelrooy no Manchester United, Pandiani no Deportivo, o Morientes na final, no Mónaco, e tendo também, sabendo então que vocês preparavam os jogos muito em função Sim. também do adversário e recebiam informações dos adversários diretos, qual é que foi o mais complicado e porquê? Tem ideia? Repara, falaste aqui em nomes que eram referências em termos de avançados a nível mundial. Portanto, será injusto para os outros, mas se calhar o Van Nistelrooy, pela qualidade, pela experiência, jogador de área, escola holandesa, jogador de top. A seu lado tinha o Ricardo Carvalho, que isto é uma opinião pessoal, fez uma Champions extraordinária. Tornava um bocadinho as coisas mais fáceis jogar com defesa central como ele ao lado. Sim, acho que nos entendemos bem. O Ricardo estava a começar a aparecer, rapidíssimo, lia bem o jogo, um jogador completamente diferente em termos de personalidade de mim, muito calmo, muito tranquilo, às vezes até demais, e portanto acho que nós nos compensávamos e equilibrávamos bem a coisa. Dois jogadores completamente diferentes, mas que em conjunto se entendiam bem. Ele estava de facto a começar no Futebol Clube do Porto, mas não tinha propriamente 20 anos, já tinha, salvo erro, 25 ou 26. 24, 25, sim. Previa ainda assim o resto de carreira que ele acabou por ter, nomeadamente no Chelsea e no Real Madrid? Honestamente, qualidade não lhe faltava. Faltava-lhe um bocadinho de sangue, faltava-lhe ou melhor, se calhar não lhe faltava, e não lhe faltava seguramente, porque ele fez uma carreira extraordinária. Mas a mim isto, se calhar por aquilo que eu tinha a mais, achava que ele tinha a menos. E achava que isso poderia fazer a diferença em termos de uma carreira futura. Felizmente enganei-me e ele fez aquilo que todos nós sabemos. Não queria deixar de ter a oportunidade de falar um pouco do Jorge Costa como treinador também. Perguntava-lhe primeiro se foi muito influenciado por José Mourinho. Fui. Mas eu acho que também já respondi por todos. Por todos. Eu não procuro ser uma cópia de ninguém, porque acho que era o pior erro que eu poderia fazer. Agora, de todos, bebi um bocadinho. Claro que há alguns que quase nem me lembro, há alguns que me lembro pela negativa e, portanto, sobre aquilo que eu jamais irei fazer ou irei ser. E depois tenho aqueles que realmente me marcaram, que eu normalmente recuso-me a falar porque posso correr o risco de me esquecer de alguns. Mas começando pelo Carlos Queiroz, que foi alguém também à altura, um visionário, um bocadinho como o Mourinho em 2004, o Carlos Queiroz em 86, 87, completamente diferente de todos os outros, e acabando no meu último grande treinador que foi o Mourinho, passando pelo Fernando Santos, passando por Paulo Autuori, passando por tantos outros que me ajudam hoje no meu dia a dia, na minha vida, no meu trabalho. Falámos já muito de liderança aqui nesta conversa e o próprio José Mourinho já referiu isto algumas vezes. Diz ele que hoje os jogadores são consideravelmente diferentes do que eram, por exemplo, ali nos anos de 2000, já nem vou mais atrás, quando o Jorge era jogador, mas comparativamente ali a 2000, hoje os jogadores são consideravelmente diferentes. Naquilo que é a sua personalidade e na sua forma de estar diz respeito. E eu que sou treinador e eu sou bem mais jovem do que vocês, até eu sinto isso um pouco, que tenho treinado camadas jovens e acho que os de hoje são diferentes do que era eu há 10 anos, como era jogador na idade deles. A pergunta que lhe faço era, tendo o Jorge um percurso no futebol e com treinadores com um tipo de liderança e o Jorge também com o seu tipo de liderança que certamente desenvolveu já como jogador, porque era capitão,
É fácil adaptar-se à nova realidade? Essa é uma pergunta complicada que nos levaria aqui a, se calhar, a 2 ou 3 horas de conversa. Mas a resposta clara é que sim, as coisas são diferentes daquilo que era, nomeadamente na minha altura, por vários fatores. A primeira coisa hoje em dia é um mercado aberto e, portanto, se não perdeu-se um bocadinho esta cultura clubística e, portanto, se não jogas na equipa A, vais jogar na equipa B ou na equipa C. Depois tens os empresários que também promovem um bocadinho isso. E depois também se mete muito esta carga no treinador. E um treinador sozinho é difícil de controlar um balneário, e nomeadamente falando do Mourinho, ao nível que ele treina, desde Real Madrid a Chelsea. Portanto, os jogadores presumo que não deve ser uma tarefa fácil. Mas sim, mas a tendência será para piorar. Não vejo isto a inverter. E tem que haver uma direção forte que possa, nos momentos certos, também apoiar o treinador. Para terminar, como é que o Jorge se descreveria como treinador, uma vez que, apesar de ter já várias passagens pelo futebol português, nos últimos anos tem passado mais tempo no estrangeiro e se calhar adeptos da minha idade não têm bem ideia daquilo que é o Jorge como treinador, das ideias que pretende implementar e do futebol que gosta de praticar? Eu, enquanto jogador, procurei estar mais naquilo que é ou estar sempre naquilo que era o clube do meu coração, que é o Porto. Nunca escondi, nem escondo. Entretanto, a vida de treinador fez-me emigrar. E nem é tanto uma questão de opção, é uma questão também hoje sinto-me mais treinador, mais humano, mais vivido, porque já trabalhei na Ásia, já trabalhei em África, Europa. Portanto, também acho que é importante para mim, como ser humano, para a minha vida, todas estas experiências que eu tive. Não sou do todo um treinador que só trabalha fora de Portugal, mas a vida de treinador é isto mesmo. Se me perguntasses se eu quero trabalhar em Portugal, sim, quero trabalhar em Portugal, mas acima de tudo quero trabalhar num projeto que me agrade e fazendo um bocadinho o balanço da minha carreira, tenho tido melhores projetos fora do meu país do que cá dentro. A partir do momento em que tomei a decisão de emigrar, o regresso depois torna-se mais complicado. E também respondendo, não fugindo à tua pergunta, eu comecei a minha carreira em Braga. Entretanto, depois achei que não estava preparado porque foi um bocadinho prematuro o meu início. Fiz uma pausa, vou para o Olhanense, em que foram 2 anos fantásticos, tinha 7 miúdos de 21, mas com uma qualidade técnica, mentalidade fantástica, em que subimos divisão, a jogar bem, ficou um ano na Primeira Liga, mantivemos a jogar bem, a ir ao Estado da Luz, ao Dragão e ao Alvalade, e a fazer bons jogos. Depois Académica a jogar bem, portanto, que é a minha pergunta, mas acho que isso é um bocadinho transversal. Acho que todos os treinadores gostam um bocadinho deste estilo, que na minha opinião está a matar o futebol, do tic-tac, porque acho que nós temos que, acima de tudo, perceber aquilo que temos ao nosso dispor e tirar o maior rendimento dos jogadores. Mas diz, desculpa a interrupção, Sim, diz sim, que sim. está a matar o futebol em que sentido? Porquê? Porque acho que hoje em dia toda a gente acha que pode fazer isso.
E estão completamente errados. Não, acho que acima de tudo, e acho que a grande valência ou a grande qualidade de um treinador é fazer uma avaliação àquilo que tem e dentro daquilo que tem tirar o maior rendimento. Não podes com 11 matraquilhos querer jogar com o Manchester City. Jorge, muito obrigado aqui pelo tempo que despendeu connosco. Foi um prazer. Foi um prazer também para nós, naturalmente. Aqueles que nos seguem aqui no 11 Médios, se ainda não viram, estará a sair esta semana os próximos artigos também com o Vítor Bahia e com o Manês, além deste com Jorge Costa e da análise tática ao Futebol Clube do Porto 2003-2004. Em meu nome, muito obrigado por estarem connosco e continuem também connosco no Canal 11 a ver a equipa do Futebol Clube do Porto, José Mourinho, que ganhou então a Liga dos Campeões.